Para quem está acompanhando aí o mercado imobiliário, sabe que recentemente nós mudamos aí a regra do plano Minha Casa Minha Vida. Que ano passado, na verdade, era Casa Verde e Amarela, esse ano voltou a ser Minha Casa Minha Vida e agora com novas regras. Para isso eu chamei aqui a minha amiga para explicar um pouco mais sobre essas novas mudanças do Minha Casa Minha Vida em 2023. Quer saber mais? Depois da vinheta a gente vai te falar um pouco mais sobre esse assunto. Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal da Life com você, que é um canal nosso de conteúdo da Life Conexão Imobiliária, para poder atualizar vocês sobre o mercado imobiliário e te conectar às novas mudanças. E para isso a gente sabe que recentemente tivemos várias mudanças no Minha Casa Minha Vida, a gente está chamando de novo Minha Casa Minha Vida, e eu trouxe aqui a Laura da Tovicred para falar para a gente um pouco mais sobre essas novas mudanças do novo Minha Casa Minha Vida. Tudo bem, Laura? Tudo jóia, Marco. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura. Para quem não sabe, né, a Laura ela é dona proprietária aí, né, sócia proprietária da Tovicred, que é uma correspondente bancária com foco na Caixa Econômica. Então eu chamei ela aqui para poder tirar todas as nossas dúvidas em relação ao financiamento bancário. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo dessa temporada que a gente vai fazer de vídeo sobre financiamento, onde nós vamos agora abordar sobre o novo Minha Casa Minha Vida. Laura, para começar, eu acho que a gente tem que entender um pouco mais sobre o que é o Minha Casa Minha Vida, né? Esse é o primeiro princípio. Porque tem muita gente que nem sabe o que é ainda, né? Exatamente, exatamente. Minha Casa Minha Vida é um programa habitacional, né? Que vem para ajudar a reduzir o déficit habitacional do nosso país. Então é um programa específico para famílias que ainda não têm uma moradia própria. E aí, o que a gente precisa, né, explicar para as pessoas como que a gente vai conseguir aprovar o Minha Casa Minha Vida, né? Porque tem muita gente que acha que qualquer pessoa tem direito, dá para qualquer um, qualquer imóvel, né? Quais são os principais critérios antes da nova mudança, né? Que as pessoas precisam entender no Minha Casa Minha Vida, porque às vezes pode não ter essa informação também. Certo. Minha Casa Minha Vida ele é específico para famílias que têm uma renda de até R$8.000. Tá? Então é para essa faixa de renda e para famílias que ainda não possuem o primeiro imóvel. E uma grande mudança que chegou aí, que é a mudança mais falada e mais esperada do mercado, é o aumento do teto do Minha Casa Minha Vida para imóveis de até R$350.000. Tá? Então hoje, para se enquadrar, renda de até R$8.000 e buscando um imóvel de até 350 mil. Tá, isso então já é a nova mudança, né? Esse 350 mil já é uma das mudanças aí que tem esse valor para todo o Brasil. Então isso é uma coisa que mudou, porque o Minha Casa Minha Vida sempre foi o valor do imóvel de acordo com a cidade. E agora a gente tem um valor a nível nacional. O que precisa, né, para que você pegue esse valor aí de 350 mil? Que você se enquadre na faixa 3. O que é faixa 3? São as famílias com renda de 4.400 até R$8.000. Então, para que você pegue esse teto mais alto, são para as famílias que ganham acima de 4.400 e até R$8.000. Tá, vamos entrar um pouquinho no teto aí. Primeiramente, né, anteriormente então, qual que era a renda limite do Minha Casa Minha Vida? A renda ainda é o mesmo valor, ela não teve alteração na renda nessa mudança do programa. Então até 8 mil? Até R$8.000. Ela foi uma época R$7.000 e tem um tempinho aí que ela aumentou para 8 e isso se mantém nesse novo programa. Então não mudou a renda, né? Não, a renda não. Show. Aí a gente precisa entender uma coisa, você falou assim, entre 4.400 e 8 mil, né? O que significa isso? Então a pessoa que tem uma renda de 1.200, um salário mínimo, 1.200 e alguma coisa, ela então não tem direito à Minha Casa Minha Vida? Ela tem direito ao Minha Casa Minha Vida, pois o programa é para as famílias que ganham até 8 mil. Até 8 mil. Porém, o teto do Minha Casa Minha Vida que não vai chegar até 350 mil para essas famílias. Show. Eles vão variar aí de 190 até 265 mil para essa renda de... Vou colocar aqui uma renda inferior a 4.400, até 4.400, uma renda até 4.400. Trazendo mais para o comercial, o que você está me dizendo, né, é que a pessoa tem que ter uma certa renda para financiar, porque às vezes a pessoa só acha que vai entrar no Minha Casa Minha Vida e vai ter direito ao subsídio, só que a renda dela tem que comportar também o financiamento.
Que é isso que você tá me dizendo, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o financiamento liberado, ele depende da renda do cliente, né? Hoje, dentro do Minha Casa Minha Vida, é permitido uma parcela para o cliente de até 30% da sua renda, né? Então, é muito importante entender essa balança. Quanto menor a minha renda, menor o meu financiamento disponibilizado. Vou ter mais subsídio, menor taxa de juros para esse perfil com a renda menor? Vou ter. Mas, em compensação, ele vai permitir uma parcela menor de pagamento, o que, consequentemente, traz um crédito menor de financiamento também. Show de bola. Trazendo mais para um lado, assim, vou fazer uma continha aqui meio de padeiro, que a gente faz até com os clientes quando eles procuram a gente, né? Que é mais ou menos, a gente fala que é o financiamento, a parcela é mais ou menos 1%, né? Que hoje vai variar, vai depender muito da taxa também. Por exemplo, vai financiar 100 mil, né? Então a parcela seria mais ou menos R$1.000. Quando entra no Minha Casa Minha Vida, vai ser um pouco menos, porque a taxa é bem menor. Exatamente. E para financiar 100 mil, mais ou menos, a pessoa vai ter que ter uma renda ali em torno de 3 mil. A gente fala assim, 30% de 3 mil seria o quê? 900. Que é mais ou menos a parcela que daria financiando 100 mil, né? Então essa é mais ou menos a conta para a pessoa entender, né? Isso que você quer dizer. Isso, essa é uma referência que a gente tem de valor de parcela com valor de financiamento, principalmente dentro do SBPE. No Minha Casa Minha Vida, mais do que nunca é extremamente importante a gente fazer uma simulação no site. Por quê? Porque a taxa de juros, ela depende da renda, né? Cada faixa tem uma taxa de juros aplicada e isso muda completamente o valor que vai ser liberado e quanto ficam as parcelas. Outra coisa que muda também é o fato da pessoa já ter ou não trabalhado de carteira assinada. Esse é um assunto muito bacana da gente abordar aí, referente ao Minha Casa Minha Vida. Isso vai fazer com que caia a parcela, a taxa? O que altera especificamente? Reduz a taxa de juros. A pessoa que já contribuiu na vida dela por mais de 36 meses com o fundo de garantia, o que é isso? Ela trabalhou de carteira assinada mais de 36 meses. Não importa se foi em uma empresa só ou se ela trabalhou 1 ano num lugar, 2 anos no outro, desde que na vida dela ela já tenha trabalhado 36 meses de carteira assinada, ela tem um redutor na taxa de juros de 0,5%. Isso dá uma diferença bem considerável. Então, é bem interessante a pessoa lembrar disso. Por mais que hoje ela não esteja de carteira assinada. Ela não precisa estar hoje. Se na vida dela ela trabalhou de carteira assinada, ela tem direito a esse redutor. Durante 3 anos, né? Ela tem que ter trabalhado por 3 anos. Não importa... Se pingou, se parou 10, voltou 5. Não importa. Não importa. Se ela trabalhou durante 3 anos de carteira assinada, ela pega a carteira de trabalho dela, envia isso para nós, a gente consegue comprovar isso e ela tem direito a esse redutor de 0,5%. E uma outra coisa que você me falou também, que tem gente que acha que precisa ter FGTS, né? Não precisa ter FGTS para entrar nessa regra dos 3 anos de trabalho, né? Exatamente, não precisa ter. Tem muito cliente que quando a gente pergunta, né? Mas você já trabalhou 3 anos de carteira? A pessoa fala, não tem FGTS, não, eu já saquei. E a pergunta não é essa. Não importa se você já sacou o seu FGTS ou não. Desde que você tenha trabalhado de carteira assinada na sua vida. Não importa se foi 10 anos atrás. Você tem direito a esse redutor, que é muito bacana. 0,5% de juros faz diferença. Com e certeza. a gente não pode deixar para trás. Com certeza. E isso é mensal, né? Isso é 0,5% ao ano, né? Desculpa, isso, é ao ano. Ao ano, né? Então, mas aí quando você pega em 420 meses, que é o máximo, né? Faz são muita 400 diferença. vezes 0,5%, né? Faz bastante diferença. Você sair aí de uma taxa de 5 para 4,5%. Com certeza. Faz diferença. E aí, isso aí só vale pro Minha Casa Minha Vida ou para outros financiamentos também? Pro Minha Casa Minha Vida. Só Esse pro Minha redutor é só pro Minha Casa Minha Vida. Show. E ter ou não FGTS é algo que pode te enquadrar, né? Ter trabalhado 3 anos de carteira assinada é algo que pode te enquadrar no Procotista, que é uma outra linha de crédito, fica para um outro bate-papo nosso, mas ele vai fazer diferença realmente somente para financiamentos do Minha Casa Minha Vida. Bacana. Tem uma outra coisa importante também, pra gente falar sobre Minha Casa Minha Vida, que eu acredito que continua, né? Ele só serve para imóveis novos ou usado também?
Ele serve para imóveis novos e usados. E usado. Desde que ele virou... Porque antigamente era só usado, né? Desculpa, só novo, né? Isso. Então já é uma regra nova. É uma regra nova do programa Casa Verde e Amarela. Verde e Amarela, que era ano passado, Isso. que era do governo anterior, né? Que mudou de governo e voltou o nome. Exatamente. Quando virou o programa Casa Verde e Amarela, houve já essa abertura de trazer também imóvel usado. E isso é muito interessante porque muita gente ainda acha que Minha Casa Minha Vida é somente para imóvel novo. E não é, né? Essa mudança que veio anteriormente, ela continua válida, permaneceu. Hoje a gente tem uma mudança também que aconteceu no comecinho desse ano, que é permitindo que na Price, que é uma modalidade, aí depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, financie também 80% dentro do Minha Casa Minha Vida, que era algo que antes... o desafio que a gente tinha do usado anteriormente era porque no usado não permitia financiar 80% na Price. Era só no novo. Então acabou que, por mais que permitia usado, ainda tinha essa tendência maior para o novo, porque permitiam créditos melhores. E isso já se igualou aí, acho que desde o começo do ano. Tá? Então tá muito bacana nesse quesito. Novo ou usado, você vai ter ótimos benefícios. Inclusive, vou contar um, que é eu que vou te perguntar se você sabe que isso aí existe. Você já ouviu falar? Subsídio para imóvel usado. Não. Na minha cabeça ainda era só o novo. O novo. Apesar que eu ouvi falar que tinha usado, Uhum. mas isso não estava claro para mim, sabe? Exatamente. É muito comum isso, muito comum. Principalmente quem atua no mercado com imóveis mais alto padrão. Uhum. Existe sim o subsídio para imóveis usados também. Até semana passada, né? Aí antes do dia 7 de julho, a gente tinha um subsídio só para as rendas de até R$ 2.400 no usado. No usado. E no novo, aproveitando aí. No Eu novo. até ia te perguntar isso também. Você lembra de cabeça? Não vou saber, deixa eu falar de Não. cabeça. Principalmente porque a mudança acabou de acontecer, foi agora dia 7. E aí eu não vou conseguir te falar ao certo qual é a renda que ainda está tendo ou não subsídio, mas depois a gente fala sobre o assunto. Agora, no usado, aumentou um pouquinho também. Agora, acho que foi para 2.650, não vou saber também. Vai aumentar também, né? Então. Já aumentou, exatamente. Nesse já novo aumentou. Minha Casa Minha Vida. No novo Minha Casa Minha Vida, agora tem subsídio também para as rendas acima de 2.400. Uhum. Então, coisa que antes não tinha. No imóvel usado, né? Lembrando No imóvel que isso é usado, né? No Isso. novo também teve No alteração. novo também teve alteração, teve aumento do subsídio. Aumento do subsídio, que é uma coisa, e aumento da renda É outra. para receber o subsídio, Subsídio. que é outra. Exatamente. Hoje a gente tem de subsídio, né? Que é uma mudança aí que teve no programa, que ele subiu para até 55 mil de Muito, hein? subsídio. Muito bom. Lembrando que quais são os imóveis que englobam esse subsídio? Imóveis de empreendimento, tá? São imóveis que a construção dele também foi financiada pela Caixa, tá? Então, são empreendimentos, a gente tem um subsídio de até 55 mil. Geralmente são aqueles créditos associativos, né? Isso, que a gente exatamente. E depois tem que explicar o que é crédito associativo em outro momento. Mas em outro momento. Eu vou pegar minha colinha aqui só para eu olhar fora do empreendimento. O subsídio também aumentou e foi para até 49.500. 49.500. Tá? Ainda Exatamente. É bom ainda. É bom, é um Porque bom antigamente subsídio. era 27 mil e alguma coisa, né? Isso, por Bem aí. antigamente. Bem assim. antigamente, Mas hoje a gente está, então, com até 49.500 de subsídio para imóveis individuais, né? Aquele que você passa e compra uma casa isolada aí na rua, um apartamento isolado, que não está sendo construído pela Caixa. Então, imóvel individual até 49.500 de subsídio. Show. E empreendimento até 55 mil de subsídio. Agora, claro, Laura, eu quero 55 mil de subsídio, todo mundo vai ter? Não é assim, ele é para faixas, né? Então, a gente tem a faixa 1, com uma subfaixa nova que foi criada agora, que é para quem ganha até R$2.000. Então, quem ganha até R$2.000, hoje consegue uma taxa de juros de até 4% ao ano. Então, uma taxa muito boa. Essa é uma redução que aconteceu, que foi a criação dessa subfaixa dentro da faixa 1.
Tá bom? Outra coisa que aconteceu é o aumento da faixa 1 da renda, que ela era até R$ 2.400, ela foi para R$ 2.650. Então, isso também deixou com que quem ganhava ali R$ 2.500, hoje tem uma taxa de juros melhor do que tinha antes desse novo Minha Casa Minha Vida. Agora, a gente tem que ir para a realidade, que é o seguinte, né? Muita gente procura Minha Casa Minha Vida, e aí o que é o problema? Não tem entrada, né? Dá para comprar Minha Casa Minha Vida sem entrada? Na realidade, a gente não consegue comprar nenhuma em Minha Casa Minha Vida, né? SBPE, né? A regra nenhum do financiamento, banco, né? Nenhum financiamento. De lugar nenhum, nenhum banco também. Nenhum banco. Assim, a Caixa tem, às vezes, campanhas de imóveis adjudicados, que são aqueles retomados de leilão, que às vezes faz 95% financiado, mas 100% atualmente a gente não tem nada, né? Então isso é um mito e tem que tomar cuidado, porque o pessoal muitas vezes fala e não é assim. Sim. O banco, ele só financia até 80% no Minha Casa Minha Vida. Então, se você abrir o simulador, você vai encontrar financiamentos lá, o simulador vai trazer para você 20% de entrada, 80% de financiamento. O subsídio, ele não entra diretamente, então, na entrada. Ele só entra nos 80%, né? Não, ele entra na entrada. Ele entra como entrada. Vamos supor, o subsídio, o FGTS, vamos supor, vou comprar um imóvel de 200 mil. Eu tenho que ter 40 mil de entrada, né, que é os 20%. E aí, se eu tenho 20 mil de FGTS, minha entrada diminui para 20 mil. Se eu conseguir mais 15 mil de subsídio, minha entrada ficou de 5 mil. Tá? Isso sim. Então ele entra como entrada. Entra como entrada. Mas o que é o problema, né? Geralmente disso aí. Porque às vezes a pessoa, ela quer o subsídio, mas para ter o subsídio tem um limite de renda, que até então a gente falou que em torno de 2.400, né? E aí, ela, com 2.400, ela vai financiar mais ou menos, vai dar o quê? Menos de 100 mil, né? Com 2.400, menos de 100 mil. Nossa, isso me apertou. Não, fazendo a continha aqui, tem que fazer a simulação certinha. Mas vai ser menos de 100 mil, porque se for 30% de 2.400, dá menos que R$900 de parcela. Tudo bem que é um juro a 4%, mas vai dar menos de 100 mil reais. Então, a pessoa tem que pensar que ela tem que comprar um imóvel de 100 mil para pegar o subsídio máximo. Aí talvez ela conseguiria, né? Ou ela tem que ter uma entrada muito boa. Exatamente. Ou ela tem que ter juntado um recurso muito interessante. Exato. Aí agora, o que é a dificuldade disso? Porque pelo menos aqui em Goiânia, né? E a gente tá falando aqui pro Brasil inteiro, né? Tem várias regiões. Mas aqui em Goiânia hoje não se encontra imóvel de 100 mil reais. Né? Então é muito difícil de encontrar esse tipo de imóvel. Que seria um apartamento mais simples, uma casa mais simples. Muito difícil. Quando tem, já é até em Aparecida, às vezes Senador Canedo, em Goiânia hoje não existe. Literalmente imóveis de 100 mil. Então, às vezes, é onde pega o empecilho ali, né? Que as pessoas procuram a gente pelo Minha Casa Minha Vida, mas não consegue resolver porque não existe esse imóvel, né? Também, muitas vezes. É por isso até que vem as mudanças no programa nesse momento, né? São justamente para atender, elevando o teto, para voltar a movimentar o mercado em cima disso. E até essa redução na faixa de 2 mil, porque realmente era muito desafiador. E agora, se a gente pegar o simulador agora, a gente vai conseguir ter melhores valores aí, porque essa subfaixa vem para ajudar bastante. Legal. Só que aí a gente não pode esquecer que o cara que vai comprar o de 350 não vai conseguir esse subsídio, né? Não, o de 350 não, porque ele vai precisar de uma renda maior. Né? Aí a gente vai falar aí de rendas acima de 4.401, para que ele possa comprar um imóvel de 350 mil. E aí esse perfil já não tem subsídio. Nenhum subsídio. Vai ser a taxa, que também não é 4%, né? Um pouco mais. Exatamente. Não, aí a gente vai com taxas de 7,66 até 8,16, enfim. Exatamente. Então é importante a gente entender que tem níveis dentro do Minha Casa Minha Vida, né? Agora, está passando aqui mais uma visão geral, né? Do que mudou. Então, basicamente, a gente pode ir para resumir aqui, Laura, a gente encerrar. Então mudou o quê? Já tinha mudado algumas coisas em relação ao imóvel novo e usado, que já vinha do Casa Verde e Amarela que permaneceu, mas tem muita gente ainda que não sabe. Mudamos um pouco a faixa de renda, né? Exatamente. Aumentamos subsídio. Subsídio ou subsídio? Subsídio. Eu falo subsídio, né? Mas é subsídio. É subsídio. Então aumentamos também um pouco da faixa de renda, né? Principalmente em relação ao subsídio, que você falou. Isso. Aumentou também o subsídio. Isso. Certo? E aumentou também o valor do final do imóvel, né? Exatamente. Que entra no Minha Casa Minha Vida agora até 350 mil. Só que lembrando
precisa analisar o seu perfil para ver se vai ter o subsídio, se vai ter, qual que vai ser a taxa, vai mudar de cada escala, né? Exatamente. Que são as faixas que você fala, né? Exatamente. Faixa 1, faixa 2, faixa 3. Exatamente. Nós temos faixa 1, faixa 2, faixa 3. Então, assim, 350 mil não é para todo mundo, porque depende, é para a faixa 3, né? Subsídio de 55 mil não é para todo mundo. Mas sim, eu acredito que vai viabilizar muito o negócio, vai ter reduções, né? Hoje a gente está aí no SBPE com taxa de juros de 9,23, 9,5. Você pegar uma taxa de 7,66, já melhora bastante aí. O que também aumenta, em consequência, o poder de financiamento, né? Com certeza. Porque a parcela cai e é 30% da renda, então a pessoa vai ter mais poder de financiamento, consegue financiar mais. Né? Exatamente. Por exemplo, tem cliente que esses tempos me procurou mesmo. Eu queria fazer um financiamento que minha parcela ficasse de R$2.000. Se ele for pro SBPE, ele conseguiria pegar aí, vamos lá, no máximo 200 mil de financiamento, né? Pensando na saque aí, né? E no Minha Casa Minha Vida, ele consegue pegar aí seus 280 mil de financiamento com essa mesma parcela aí. Então, acaba que ele eleva muito mais o poder dele de aquisição. E até na época, eu falei para ele, já saiu as novidades, ainda não está implantado o programa. Vamos esperar? Ele, não, vamos aguardar, porque para mim muito melhor. Ao invés de eu comprar um imóvel de 250 mil, eu vou comprar um imóvel de 300 e pouco. Então, isso realmente dá uma elevada aí no poder de compra do cliente. Exatamente. Dessa faixa aí, quem ganha de 4, 5, 6 até 8, elevou bem o poder de compra. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a questão da idade, né, Marco? Com certeza. Também assim, 350 mil, vai liberar 280 mil de financiamento? Vai, mas não é para todo mundo, né? Tem idade que reduz o prazo de financiamento e aí não consegue chegar nesses 280, mesmo tendo uma renda de R$8.000. Tem renda que não vai permitir chegar nos 280 mil de financiamento. Então, tudo, gente, tem que ser realmente analisado. Né? Por isso a importância de você procurar um correspondente. Então, se você quiser saber mais detalhado, eu tenho dificuldade, Marco, de ir lá no simulador, não sei fazer, não sei mexer, não tem problema. Tem um contato aqui da Laura aqui embaixo. Procura ela, a gente vai deixar aqui, vai lá no Instagram dela, que é TovCred mesmo, né? @TovCred. Vou deixar aqui o link também. Tira todas as dúvidas dela. E nós também vamos fazer outros vídeos aqui complementando mais ainda sobre o assunto de financiamento. Então, se você quiser dar continuidade nesse assunto e entender mais ainda, é só assistir os outros vídeos aqui do canal para você tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, deixa o seu curtida aí se você gostou, se inscreve e a gente te vê no próximo vídeo. Valeu e até mais.